Olá, quintos anos! Hoje é dia 21 de outubro e a nossa aula é de ciências. Peguem sua apostila e vamos estudar. Vamos continuar na página 13, Propriedades da água. Você já deve ter percebido algumas características da água em seu dia a dia. Utilizando nossos sentidos, podemos perceber que a água boa para beber não tem cheiro, gosto ou cor. Uma das principais características que fazem com que a água seja essencial para os seres vivos e o ambiente é o fato de ser um ótimo solvente, ou seja, a água tem a capacidade de dissolver várias outras substâncias. Por exemplo, ao colocar uma colher de açúcar em um copo com água e mexer um pouco, podemos perceber que o açúcar se dissolve completamente na água. O mesmo acontece com o sal, a gelatina e uma infinidade de substâncias. Essa característica da água permite que nutrientes importantes sejam dissolvidos no sangue, que a seiva leva sais minerais para todas as partes das plantas e até mesmo que os oceanos abriguem vida. A água dissolve tantas substâncias que é chamada de solvente universal. Entretanto, apesar do nome, ela não dissolve todas as substâncias. Você já deve ter misturado um pouco de óleo à água e percebido que ela não se dissolve. A água dissolve o açúcar e os nutrientes que são carregados pelo sangue. Página 14. Você já pensou por que alguns objetos flutuam e outros afundam na água? A madeira, por exemplo, flutua. Objetos cheios de ar também. Isso ocorre devido à densidade da água, ou seja, materiais menos densos tendem a flutuar. É por isso que as bolas são feitas de materiais leves e que flutuam com facilidade. A bola é feita de material leve e preenchida de ar para flutuar. Já a âncora precisa ser feita de um material pesado, bem mais denso que a água, para afundar e prender o navio. Analise a seguinte situação. Ao colocarmos uma bolinha feita de massa de modelar em um recipiente com água, podemos perceber que ela afunda. Contudo, se fizermos um pequeno barco com a massa de modelar, ele flutuará. E isso acontece porque o barco desloca mais água que a bolinha. Você já percebeu que, quando está na água, parece que seu corpo fica mais leve? Na água existe uma força chamada de empuxo, que age no sentido contrário ao peso do objeto. Na situação apresentada acima, o peso da bolinha está concentrado e o empuxo é menor. Porém, quando o formato muda para o barco, o empuxo fica maior que o peso. Desse modo, a massa de modelar flutua. É por isso que os pesados barcos de aço conseguem flutuar na água. Portanto, para um objeto flutuar, é preciso considerar dois fatores: o material de que ele é feito e o seu formato. Página 15, saiba mais. Arquimedes e a coroa do rei. Conta-se que o rei de Siracusa, cidade-estado da Grécia Antiga, procurou o físico matemático e inventor grego Arquimedes para solucionar um problema. O rei havia contratado uma pessoa para fazer uma coroa e lhe entregado uma barra de ouro. Quando recebeu a coroa, o rei ficou desconfiado de que nem todo o ouro que havia entregado ao ourives teria sido usado para fazer a coroa, mas que apenas uma parte dele havia sido misturado a metais de menor valor, como a prata e o cobre. Como ficou inquieto com a suspeita, pediu ajuda a Arquimedes. Arquimedes, então, após muito pensar, chegou à conclusão de que se colocasse uma barra de ouro igual à dada pelo rei
a ourives em um recipiente com água e a coroa em outro recipiente igual e com a mesma quantidade de água, ele conseguiria saber se todo o ouro foi usado ao comparar a quantidade de água que transbordava nos dois recipientes. Se não transbordasse a mesma quantidade de água, as desconfianças do rei estariam certas e o ourives teria misturado outros metais ao ouro para fazer a coroa. Após realizar o procedimento, Arquimedes observou que a quantidade de água que transbordou nos dois recipientes não foi a mesma. Ele utilizou um método para testar se a coroa era ou não de ouro puro e usou o empuxo para provar que a coroa foi feita com uma liga, ou seja, uma mistura de ouro com prata. Ourives, pessoa que fabrica ou vende objetos feitos de ouro ou prata. Aprender é divertido. Será que você consegue adivinhar se os objetos vão afundar ou flutuar? O professor vai selecionar até 14 objetos e mostrar para a turma. Escreva no quadro disponível no material de apoio o nome dos objetos e o seu palpite, afunda ou flutua. Em um recipiente grande com água, você e os colegas vão testar cada um dos objetos. Anote quantos palpites você acertou e, ao final, compare os resultados. Essa é a folha do material de apoio. Como nós não estamos em sala de aula, nós não conseguimos fazer isso em conjunto. Então, vocês vão em casa escolher alguns objetos e vão fazer a experiência e vão anotar nessa tabela. Antes de experimentar, anotem os palpites de vocês. Página 16. Atividades. Número 1. Após brincar no parque, Mateus e Pedro foram tomar água. Leia o que eles conversaram enquanto observavam um copo de água com gelo. Mateus, se o gelo apresenta a mesma composição da água no estado líquido, por que ele flutua? Espere um pouco, que isso eu sei. Já perguntei para a professora e ela me diz que quando a água congela, ou seja, passa do estado líquido para o sólido, ela ocupa um volume maior. Por isso, o gelo é menos denso que a água e flutua. Ah, é verdade! Na semana passada, eu coloquei água no freezer para fazer cubos de gelo e percebi que eles ficaram maiores mesmo. Legal, né? Em um copo, 2 estados físicos, mas daqui a pouco será um só. E não se esqueça do estado gasoso, também tem muita água no ar. Assinale agora a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas do diálogo entre Mateus e Pedro. Número 2. Alice gostou da dica que recebeu de uma amiga. Quando for nadar, leve a chave do seu armário e um chaveiro feito de rolha de cortiça. Assim ficará mais fácil encontrá-la se ela cair na água. Letra A. Por que essa dica pode ajudar Alice a encontrar sua chave caso ela caia na água? A cortiça, ela é menos densa que a água, portanto, ela flutua. Página 17, letra B. De que outros materiais o chaveiro de Alice poderia ser feito? Entre os objetos citados a seguir, marque X naqueles que poderiam flutuar. Brinquedos de madeira, bola de ping-pong, moeda, colher de metal e patinho de banheira. Número 3. O Mar Morto é um enorme lago localizado no Oriente Médio que tem 10 vezes mais sais que o oceano. Em um ambiente assim, nenhum animal sobrevive, e foi essa característica que deu nome ao mar. Além de ser um lugar histórico, uma curiosidade que atrai muitos visitantes é o fato de que todas as pessoas boiam quando entram na água. Letra A. Com base em seus conhecimentos e nas informações acima, explique por que as pessoas
boiam nas águas do Mar Morto. Isso acontece porque o sal vai deixar a densidade da água mais alta do que a densidade do corpo humano. Letra B. Paula colocou um ovo fresco em um copo com água e percebeu que ele afundou. O que ela poderia fazer para o ovo flutuar? Se nós observarmos que lá no Mar Morto tinha muito sal e que o corpo humano flutua, se ela adicionar sal à água, o ovo vai flutuar. Vamos entrar agora na unidade 6, água, recurso indispensável. Página 19. A água está presente em diversas atividades que realizamos diariamente. Ela também está presente em nosso organismo e no organismo de todos os seres vivos. A quantidade de água pode variar de um ecossistema para outro, mas uma coisa é certa: sem água não há vida. Por essa razão, ela é tão estudada e não pode ser desperdiçada. Roda de conversa. Vocês agora devem fazer sozinhos a leitura do pedaço da história em quadrinhos que está ali na página, para que depois a gente possa responder os questionamentos que estão na lateral. Na história em quadrinhos, Por que chove? Cascão conseguiu que parasse de chover. Leia um trecho dessa história. Então, leiam. O que a falta de chuva causou? Na região em que você mora, já houve alguma situação parecida com a da história em quadrinhos? Se a falta de chuva pode causar problemas, seu excesso é sempre benéfico? Vocês aqui precisam pensar um pouquinho sobre a questão da falta de chuva e do excesso de chuva. O que eles podem causar? Quais são os problemas que causam? Página 20, água no dia a dia. É difícil imaginar um mundo sem água. Aliás, quando falta água, algumas pessoas já reclamam. Afinal, dependemos da água para fazer tantas coisas. A água é tão importante que, quando cientistas estudam outros planetas, uma das primeiras coisas que eles fazem é procurar água. Se houver água, talvez haja vida. A água é essencial em qualquer ambiente. Sem água, não há vida. Usos da água. O uso da água também depende da região. Por exemplo, o local mais seco usará mais água para irrigação. Já os grandes centros urbanos usam mais água para abastecer as indústrias. No Brasil, de forma geral, a água pode ser usada para a irrigação, os processos industriais, no uso doméstico, na geração de energia elétrica e no lazer. Página 21. Água em casa. No dia a dia, utilizamos água em diversas situações, na higiene pessoal e do ambiente, na alimentação e entre outras coisas. Nas cidades, a água geralmente chega até as casas por meio de instalações da companhia de água, a qual capta água em um manancial, que seria um rio, um lago ou uma represa, prepara para o consumo em uma estação de tratamento e depois distribui para a população. Na imagem abaixo, nós temos um esquema do caminho que a água percorre para até chegar nas casas. Na estação de tratamento de água, a água passa por várias etapas, entre elas algumas em que são adicionadas diversas substâncias para que se torne potável. A água potável é a água pronta para a gente utilizar, pronta para a gente beber. Depois, a água tratada segue para o reservatório, onde fica armazenada até ser distribuída à população. No armazenamento da água e durante sua passagem pelos encanamentos até chegar às residências, é preciso realizar a manutenção necessária para conservar a qualidade da água. Já nas casas, é comum que a água seja armazenada em caixas d'água, que devem ser limpas periodicamente.
As atividades que realizamos no dia a dia produzem resíduos que seguem pelo encanamento de água. Os resíduos incluem restos de alimentos, produtos de limpeza, urina, fezes e outros poluentes. É nesse processo que a água potável se transforma em esgoto, também chamado de resíduo líquido, pois apresenta mais de 99% de água em sua composição. Na estação de tratamento de esgoto, os componentes poluidores são separados da água antes dela retornar ao ambiente. Entretanto, somente 45% de todo o esgoto produzido no Brasil passa por algum tipo de tratamento. No Brasil, nem todas as casas recebem água tratada encanada. Um pouco mais de 15% da população tem acesso à água diretamente de poços ou outras fontes. A limpeza da caixa d'água é importante para a manutenção da qualidade da água. Por hoje é isso. Não esqueçam de enviar foto das atividades para a professora, incluindo o material de apoio. Vocês devem mandar foto do material de apoio das páginas 16, 17 e 18. Mandem para mim até o dia 23/10. Não esqueçam também de curtir o vídeo e anotar o nome de vocês nos comentários. Então, até a próxima aula. Se cuidem. Beijos. Amo vocês.